Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao pequeno estudo sobre o Evangelho de João que estamos fazendo, que está incrível. Nós já fizemos 2 partes e agora nós estamos caminhando para a terceira parte que está maravilhosa. E olha só, se você não ouviu nenhuma das duas, dê o play aqui no canal, depois você volta correndo para escutar essa terceira parte que está maravilhosa. Nós vamos falar nessa terceira parte do capítulo 2 do Evangelho de João. Mas antes de dar continuidade ao nosso pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente. Tá bom, pessoal? Não esqueça de deixar seu comentário e de dar sugestões para novas pesquisas e novos estudos aqui no canal. Vamos lá? Vamos embarcar em uma jornada através do Evangelho de João. Um dos relatos mais profundos e espirituais sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Hoje vamos explorar o 2º capítulo deste evangelho, uma sessão repleta de simbolismo e revelações sobre a natureza divina de Jesus. Neste episódio, Jesus e seus discípulos são convidados para um casamento em Caná da Galileia. Durante a celebração, o vinho acaba, o que seria uma situação embaraçosa. Porém, Maria, a mãe de Jesus, confia em seu filho para resolver o problema. Jesus ordena que encha 6 potes de pedra com água e milagrosamente transforma essa água em vinho de alta qualidade. Este é o primeiro dos sinais que João registra, mostrando a capacidade de Jesus de transformar e renovar. Jesus vai a Jerusalém para a Páscoa e encontra o templo cheio de comerciantes e cambistas. Ele fica indignado com a comercialização da casa de Deus e expulsa os vendilhões com um chicote, proclamando: "Não faça da casa de meu pai um mercado." Este episódio enfatiza a autoridade de Jesus sobre as instituições religiosas e sua preocupação com a verdadeira adoração e devoção. O milagre em Caná e a purificação do templo destaca o poder e a autoridade de Jesus como Filho de Deus. Capaz de realizar milagres e de confrontar a injustiça, a transformação da água em vinho simboliza a capacidade de Jesus de trazer nova vida e alegria para situações aparentemente sem esperança. A purificação do templo ressalta a importância da adoração genuína e da devoção sincera a Deus, em contraste com as práticas vazias e comerciais. Diante de nós, o 2º capítulo deste abençoado evangelho, nele encontramos o primeiro sinal de Jesus e o episódio da purificação do templo. Ambos conhecidos dos amáveis ouvintes, mas que precisam ser recordados, tamanha a importância para os dias de hoje. O primeiro episódio acontece na cidade de Caná, da Galileia, situada às margens do lago do Tiberíades, abaixo do nível do mar. Caná, este nome, provavelmente vem da palavra hebraica gané, em português Caná, e significa lugar de canas. João é o único escritor dos evangelhos que menciona essa cidade. Ele sempre a chama de Caná da Galileia, provavelmente para que não fosse confundida com a Caná, em hebraico Caná, que ficava no território da tribo de Asser. Muitos estudiosos acreditam que Caná ficava no local que hoje é chamado de Kibbutz Caná, onde foram encontradas as ruínas de uma antiga aldeia. As ruínas ficavam em uma colina no limite norte do vale de Bet-Netofá, planície de El Batuf, cerca de 13 quilômetros ao norte de Nazaré. Ela inclui os restos do que estudiosos acreditam ter sido uma sinagoga datada do fim do século I ou II depois de Cristo.
e de algumas cisternas antigas também foram encontradas ali fragmentos de vasos de barro e moedas que parecem ser do século I depois de Cristo. O lugar ainda é conhecido em árabe como Caná el-Gelil, que significa Caná da Galileia. Este nome combina muito bem com o lugar, já que perto dali há uma planície onde canas crescem em grande quantidade. Por outro lado, a tradição da igreja diz que Caná ficava num local que hoje é chamado de Kfar Caná, 6,5 km a nordeste de Nazaré, mas estudiosos acham que não há ligação linguística entre o nome desse local e o nome Caná da Galileia. Mencionado na Bíblia, é possível que a igreja tenha favorecido a escolha de Kfar Caná, pensando na facilidade que os peregrinos teriam para ir de Nazaré até este local. Uma breve história sobre a interpretação de João, capítulo 2, versículo do 1 ao 11. Neste capítulo, podemos compreender e tirar muitas lições. Nesse texto, podemos aprender que, através desse sinal extraordinário, que Jesus é o próprio Deus e que Ele é soberano e pode todas as coisas e que Ele não precisa colocar as mãos e nem plantar uvas. Neste capítulo, Jesus quebra qualquer logística humana. Naquelas circunstâncias embaraçosas, quando faltou vinho, Maria tentou ajudar de alguma maneira com o comentário: eles não têm mais vinho. Endereçado a Jesus, entre todos os presentes, que ninguém sabia melhor do que ninguém quem Jesus era na verdade. E qual era a tarefa que foram designada a ele. E Jesus lhe disse: mulher, que tem a ver comigo? Minha hora ainda não chegou. Ao dizer mulher, o Senhor não intencionava ser rude, muito pelo contrário, ele foi muito gracioso ao enfatizar com o uso desta palavra, que Maria não deveria mais pensar nele como sendo apenas seu filho, pois quanto mais ela o visse como seu filho, mais haveria de sofrer ao vê-lo sofrendo. Maria devia começar a vê-lo como seu Senhor. As palavras "minha hora ainda não chegou" claramente indica que Jesus tinha plena consciência de estar cumprindo uma tarefa que lhe foi confiada pelo Pai, sendo que cada um dos detalhes foram estabelecidos pelos decretos eternos. Quando Jesus entendesse que esse momento por fim chegará, ele agiria, mas não antes. Maria imediatamente sentiu que a resposta de Jesus indicava sua prontidão de agir no templo próprio, num espírito de completa submissão e contundente expectativa. Sua mãe disse aos serventes: faça tudo conforme ele lhes disser. Não deveria causar surpresa o fato de Maria considerar ser necessário falar com os serventes. Ela estava consciente de duas coisas: aqui, se não fizesse isso, pareceria muito estranho que os serventes estivessem recebendo ordens de um convidado. E o que Jesus lhe diria pareceria tolice, e eles poderiam não querer seguir suas recomendações. Havia ali 6 talhas de pedra, de acordo com o costume judeu de purificação. Em algum lugar nas proximidades da sala em que a festa estava acontecendo, havia 6 talhas de pedra. Elas eram consideravelmente maiores que a usada pela mulher samaritana.
Marcos 7, versículo 3, explica que o propósito dessas grandes jarras, pois os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, em observação à tradição dos antigos. E cada uma tinha capacidade para 2 ou 3 medidas. Uma medida equivalia a cerca de 32 litros. Assim, cada talha podia conter até cerca de 100 litros de água. Portanto, as 6 jarras podiam armazenar até 600 litros de água, porque o texto declara esse fato. Obviamente, o propósito é enfatizar a grandeza de Cristo. Jesus lhe disse: encham as talhas com água, e eles as encheram até a borda. Também esse detalhe da história coloca a ênfase na grandiosidade do presente. Além do mais, as informações de que as talhas foram enchidas com água foi passada para deixar claro que elas não continham nada mais e que nada mais podia ser acrescentado, pois as mesmas estavam totalmente cheias. Então eles lhe disse: agora despejem e levem-na ao administrador na festa. E eles a levaram. Evidentemente, o que aqueles homens puseram na jarra foi água, mas a mesma transformou-se imediatamente em vinho. O autor, contudo, não deseja passar a ideia de que somente uma pequena quantidade de água foi colocada nas talhas e transformada em vinho. Ao contrário, o sentido parece ser contínuo. E continuou a haver muito vinho. Eles despejaram várias vezes, e as jarras tinham capacidade para 2 ou 3 medidas. Todo esse conteúdo sendo despejado foi imediatamente transformado em vinho. E quando o administrador da festa provou a água transformada em vinho, e não sabendo de onde viera, embora os serventes que despejaram a água soubessem, os serventes levaram o vinho ao administrador da festa, ou seja, literalmente ao superintendente da sala com 3 divas. Evidentemente, o superintendente deste banquete não se encontrava no mesmo lugar em que se estava as talhas. Portanto, ele ficou muito surpreso ao ver todo aquele vinho e principalmente depois de prová-lo. Tratava-se do melhor vinho que já provara em toda a sua vida. A qualidade dele era excepcional. Então ele chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o bom vinho, e quando todos já beberam fartamente, servem o vinho de qualidade inferior. Você, porém, guardou o bom vinho até agora. Essas palavras nos mostram que, evidentemente, o costume adotado era de guardar o vinho inferior, pelo menos até que os convidados tivessem bebido o suficiente para que o paladar se tomara entorpecido, e eles não mais discernissem o sabor e a excelência do vinho que seria servido no final da festa. Portanto, o mestre Sala expressou uma grande surpresa pelo fato de a ordem tradicional ter sido revertida. Alguns comentaristas têm interpretado os comentários de que ele fez com que sendo uma leve reprovação. No entanto, não é necessário chegarmos a essa conclusão. A exclamação deve ser considerada uma expressão de surpresa. Ela até pode ser entendida como um cumprimento feito ao noivo a respeito da excelência do vinho. Isso Jesus fez para dar início aos seus sinais,
Cronologicamente falando, este foi o primeiro dos sinais. João usa o termo com mais frequência do que os outros evangelistas. Ele indica um milagre visto como prova da divina autoridade e majestade. Portanto, ele devia a atenção do espectador do sinal e a direciona para seu doador divino. Com frequência, o sinal, uma obra de poder operada no reino físico, ilustra um princípio que opera no reino espiritual. O que acontece no reino da criação aponta para a esfera da redenção. O relato do ministério público começa agora, embora esse primeiro sinal possa ser mais bem rotulado de semipúblico, já que aparentemente os servos e os discípulos tiveram conhecimento da fonte do vinho. O ministério público de Jesus se estende do capítulo 2, versículo 1 ao 12 ao versículo 50, se incluirmos o capítulo 11 e 12. Que são em certos aspectos tradicionais. Esses 11 capítulos são muitas vezes chamados de o livro dos sinais, pois neles Jesus revela sua glória. Os capítulos restantes deste evangelho são com frequência rotulados de o livro da glória. Aqui, Jesus é glorificado por Deus, isto é, ele recebe a glória, quiçá há alguma utilidade nesta divisão, mas os comentários sobre a estrutura do quarto evangelho na introdução, ao mesmo tempo, essa seção mais curta, que é o capítulo 2, está ligada não só por referências emparelhadas a Caná, mas por uma completude temática. Esses 3 capítulos são organizados de forma a transmitir o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Os 3 capítulos representam a substituição das velhas purificações pelo vinho do reino de Deus, o velho templo pelo novo, o Senhor ressuscitado, uma exposição do novo nascimento por meio de uma nova criação. Um contraste entre a água do poço de Jacó e a água viva de Cristo, e a adoração em Jerusalém e Gerezim, com a adoração em espírito e verdade. O casamento em Caná e a transformação da água em vinho são interpretados de muitas formas, incluindo algumas altamente especulativas ou alegóricas. Em parte, isso é devido ao fato de que, diferentemente de alguns outros sinais, no quarto evangelho nenhum discurso está estreitamente ligado a ele para explicar o seu significado. Embora alguns consideram que do capítulo 3, o versículo 1 ao 21, desempenhem essa função, contrastes às fortes conexões temáticas em João 6, entre a alimentação dos 5.000 e o discurso do pão da vida. Em parte, isso surge do que se convencionou chamar de a natureza profana do milagre. Mesmo assim, a teoria de que realmente aconteceu foi que Jesus disse aos servos para diluir o vinho restante com água, o que a história foi criada a partir de uma parábola de Jesus, não só parece claramente especulativa, mas muito distante da compreensão de que João tem sido mesmo como uma testemunha. Tentativas mais antigas de interpretar esse sinal como uma versão cristianizada do mito de Dionísio ou
de histórias relacionadas foram, de modo geral, abandonadas à luz da evidência de que os alegados paralelos são completamente inadequados. Outros planos de profundo igualmente interessantes igualmente não convincentes. Foram propostos algum controle sobre a exegese de que ser conseguido a ser observar 3 fatores. Primeiro, esse é o primeiro dos sinais de que João relata, e ele insiste que seu propósito para registrar esse sinal era convencer as pessoas de que o Cristo, o Filho de Deus, é, de fato, Jesus Cristo. Nesse estudo, entendemos e compreendemos que nesse sinal milagroso só pode vir depois da palavra. Podemos tirar muitas lições desse capítulo, aprendendo que Jesus é o Deus encarnado. Ele não precisou plantar uvas e nem as esperar a desenvolver. Ele quebra toda a logística humana. E no Evangelho de João, entendemos que Cristo, Jesus, ele é a verbalização do sentimento de Deus, e provando através desse primeiro sinal que ele não precisa de regras humanas para desenvolver e criar todas as coisas. O segundo capítulo do Evangelho de João nos leva a contemplar a natureza divina de Jesus, que traz renovação, poder e verdadeira adoração. Aqueles que crêem nele, à medida de que continuamos nossa jornada neste Evangelho, somos desafiados a refletir sobre nossa própria fé e compromisso com o Filho de Deus, que veio para nos salvar e nos conduzir à vida eterna com ele. E assim eu termino esse capítulo deixando a paz do Senhor a todas as pessoas, e que venhamos refletir sobre esse sinal miraculoso, esse sinal magnífico de Jesus, que tem o poder de transformar e mudar qualquer vida. E assim eu deixo a paz.